Fala pessoal que me acompanha, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e aproveitado esse feriado para quem teve, para estudar um pouco mais e também rever alguns movimentos do mercado. É importante a gente desconectar também do gráfico e dar atenção para o real motivo que a gente opera no mercado financeiro, seja ele a nossa família, seja ele os filhos, para quem tem filhos, enfim. Hoje, dia 17 de fevereiro, tivemos um pregão um pouco mais curto, a partir das 13 horas, a gente vai estar estudando os principais movimentos. Antes da gente iniciar essa análise, se inscreve, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Eu acabei de criar um Instagram, então tinha muita gente me pedindo aí um Instagram, tem algumas pessoas me pedindo no grupo de Telegram, calma, uma coisa de cada vez. Então eu vou deixar aí também o Instagram de análise, a gente vai estar compartilhando alguns estudos que a gente vê diariamente e também respondendo algumas dúvidas dos alunos, vai ser bem interessante. Segue lá para você que tem Instagram. Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente percebe que o índice ele ainda está consolidado, mas é uma ampla consolidação e dá para a gente operar. Tá? A gente opta por não operar pequenos movimentos como esse daqui, ó, de consolidação, porque é um movimento muito pequeno, tá? Que não vale a pena. Às vezes o movimento que a barra que dá o sinal, ela é uma barra já ampla, tá ali batendo no meio da consolidação, então não vale a pena. Tá? Então nesse ponto a gente percebe que temos uns principais toques do preço nessa região, ó, até aqui. Eu pegaria esses topos aqui, tá? Não pegaria esse último topo. Então, por enquanto, eu pegaria essa região. A gente vai aproximar o gráfico. Colocar aqui tela cega. Tivemos uma primeira alta de alta volatilidade. Tivemos uma primeira barra de alta volatilidade. Essa barra não quer dizer muita coisa, significa apenas que tivemos uma briga entre compradores e vendedores. Essa barra, por ter pavio inferior e superior, ela nos mostra que podemos ter um momento ali no mercado de alta volatilidade. Então, nessa situação aqui no gráfico de 10 minutos, é importante a gente ficar de fora e não fazer nada. Então, observe que os próximos movimentos do preço são momentos de alta volatilidade que não proporcionam para a gente stops ideal para a gente entrar nas operações. Por exemplo, se você tem uma operação que entra na perda da mínima da barra vendedora, você tem um stop aqui, né? Então, essa quantidade para pegar um alvo até aqui embaixo. É uma operação 1 para 1 dentro de uma consolidação. Eu não entro nessa operação. Outra situação, eu tenho uma barra de compra muito ampla. Se eu entro com stop aqui embaixo, automaticamente meu stop tem que estar aqui, né, no rompimento dessa barra. E meu alvo está logo aqui em cima. Correndo o risco ainda do preço parar aqui no fechamento do dia anterior. Então não é uma operação interessante. A próxima barra, a mesma coisa, eu tenho uma barra muito ampla, perdendo essa região. Eu tenho um alvo logo aqui embaixo, se eu perco a mínima dela, não vale a pena. Então a gente tem que selecionar as entradas no mercado que tem um menor risco, possivelmente, né, menor risco, e também um alvo longo, dando preferência para operações de 2 para 1, 3 para 1. Então observe que o mercado ele falha em romper esse topo aqui, olhando agora o contexto do mercado, tá? Por que essa operação ela foi interessante? Porque soltamos um movimento de alta tão expressivo nessa região. Então, quando a gente marca essa região aqui e entende que o mercado ele caiu até esse patamar, foi uma retração de Fibo dessa puxada, quando a gente pega aqui, ó, desse ponto, pegar aqui a média de toques, tá, dessa região, até esse ponto aqui, temos o preço parando na região de 38,2, 50%. Interessante. O mercado tenta fazer um rompimento, mas ao final de pregão não temos volume para isso. A gente entende que podemos, por Elliott, estar dentro de um movimento flat, um movimento ABC. Esse movimento de ABC ele executa proporções. Então a onda A, que é essa daqui, como a gente abre em gap de queda, a partir daqui a gente passa a contabilizar o tamanho da minha onda C. E a minha onda C ela vem de uma forma bem volátil, né? Então a gente tem um Fibonacci desse ponto até esse ponto, como nossa onda A, e a partir do ponto que eu começo a cair, seria a máxima do dia anterior, eu tenho o ponto de 100% como suporte, que é o mesmo tamanho da onda A, e depois eu tenho o ponto de 111, 123 pontos interessantes. Aí a gente volta para o passado e vê que esse patamar aqui de 111, 123, nessa região aqui, ó, a gente tem um range de suporte. Por quê? Anteriormente foi topo, anteriormente foi topo de consolidação, foi a abertura desse dia aqui, quando a gente rompe a gente ganha velocidade. Quando o preço veio, caiu muito rápido até essa região, rapidamente os compradores defenderam.
Quando o preço invadiu essa região, ele completou essa pequena consolidação anterior. Quando o preço rompeu, ele fez pullback por cima e depois ele soltou um movimento de alta forte. Então, nessa região, a gente aguarda uma nova defesa dos compradores. Tá? A gente está se aproximando do terço de baixo da consolidação, onde a região de compra é uma ampla consolidação. Observando também que executamos um ABC, se a gente colocar um Fibonacci dentro dessa última movimentação do preço, ó, pegando essa média de toques daqui até aqui e aqui em cima, a gente se aproxima da região de 23,6. É o último ponto normalmente que o preço faz uma retração. Antes de testar, né, essa mínima aqui, é o último ponto que o preço se segura para soltar o movimento de alta, por exemplo, entendendo que movimento de expansão, movimento de correção em flat, e agora a gente pode começar a subir se começar a soltar um comportamento de alta. Então a gente vai aguardar o que? Um micro pivô, um pequeno movimento que vai levar a gente para um grande movimento, tá? Porque a gente tem um alvo grande. Aqui a gente tem um suporte, que é um lugar estratégico para posicionar stops. E temos um alvo lá no topo da consolidação. O que o preço faz? Ele deixa uma outside bar, que nada mais é do que uma barra que perde a mínima e rompe a máxima. E aqui ele deixa um inside bar. A gente já entra no inside bar, para traders mais agressivos já posicionam uma ordem de compra aqui, tá? Para traders mais agressivos. Eu prefiro esperar uma movimentação assim do preço. Ó. Nessa ocasião, esse momento foi um momento de retração e agora um movimento de confirmação de que eu estou fazendo um micro pivô de alta. A próxima barra, ela faz esse micro pivô de alta. Então, uma entrada no rompimento da máxima dessa barra aqui seria interessante, porque eu me segurei muito forte nessa região, vindo um movimento muito forte de queda. Já mostrei que tenho força compradora nesse patamar. Essa barra vendedora, ela tenta penetrar aqui embaixo para perder a mínima da consolidação, mas não tem sucesso, ela não tem continuação. E aí a gente faz um movimento de alta dentro desse candle vermelho, um movimento de retração e um movimento de expansão. Nos 5 minutos a gente vai ver perfeitamente um pivô, tá? Lá no 2 minutos também. A gente vai ver um pivô de alta aqui que também se segura no 23,6% dessa movimentação aqui. Uma entrada aqui seria interessante e o meu stop estaria aqui embaixo, tá? Da barra que eu entrei. Ou um pouco mais seguro, abaixo dessa região, tá? Seria um stop um pouco mais longo. Se você optou por colocar um stop aqui embaixo, conseguiu pegar essa entrada, no mínimo você tem que realizar uma parcial num ponto interessante, que seria fechamento do dia anterior aqui. Tá? Esse seria um ponto interessante para realizar uma parcial. Você se aproxima de um alvo integral. Já vou mostrar qual seria o alvo integral para vocês. Ou a gente pode realizar uma parcial na máxima do dia até então, que aí seria um alvo de 1 para 1. Tá? Então, se você está com 2 contratos, por exemplo, realiza um aqui no 100% e deixa o outro contrato até que bata no alvo integral. Qual seria o alvo integral dessa operação? A gente entende que temos um movimento de alta, um ABC para baixo. Dentro da consolidação a gente executa movimentos de ABC. Então isso daqui se torna uma grande onda A, isso daqui se torna uma grande onda B em flat e agora a gente caminha para um processo que pode nos levar para o topo da consolidação. Esse ponto aqui que a gente marca de topo da consolidação, deixa eu apagar esses fibos aqui que está muito poluído. Olha só, a gente pega esse movimento aqui, calcula daqui até aqui. A partir do ponto que a gente parou, começa a subir, a gente pode determinar que talvez o preço vá buscar 100%, tá? Ou 111. Junto com o topo anterior, que estaria aqui, ó. E aí sim, poderia ser o alvo final da movimentação. Olha só onde o preço bate, termina o dia lá na máxima, né? Ele faz um rompimento, buscando essa região que a gente coloca o alvo. Um pouco mais conservador, colocando aqui nesse ponto, observando esses toques aqui anteriores, esse topinho aqui anterior, seria um ponto mais interessante para fazer a realização. Esse foi o único trade que eu vi eficiente no dia, tá? Não adianta a gente ficar operando pequenos movimentos de compra-vende, 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 que isso não vai nos levar a nada. É melhor você pegar uma operação e permanecer com ela com stop, permanecer com ela até o seu alvo final, tá?
No índice diário, tivemos a movimentação de queda, que foi muito maior do que as anteriores. Isso assusta um pouco os vendedores, por isso que a gente tem tanta dificuldade, os compradores, né, de subir. E aqui a gente está tentando fazer um movimento de ABC para cima, para tentar testar o topo histórico. Mas com muita dificuldade ainda. Por enquanto a gente está aqui num patamar consolidado. Tá? A gente tem que romper isso daqui para acreditar que vai fazer um movimento mais interessante. Vamos lá então para o gráfico do dólar. Tá? O gráfico do dólar hoje, se a gente coloca nos 60 minutos, olha que interessante, a gente teve um rompimento desse triângulo simétrico. A gente estava dentro de um triângulo muito maior e aqui a gente executa um triângulo menor trabalhando em fractais. Ele abre aqui em cima, fazendo já esse rompimento, vem fazer pullback nessa linha de tendência. Então aqui a gente procura por uma entrada lá no gráfico menor, gráfico de 10 minutos. Então a entrada ela se deu nesse patamar, ó. Para traders agressivos, porque tivemos uma parede de queda muito forte. Então os traders um pouco mais conservadores, o que eles iam fazer? Aguardar um pivô, movimento de alta, porque você tem um gráfico menor entrando numa tendência de alta e o gráfico maior já fazendo um rompimento de uma região relevante. Então aqui sim você tem uma boa entrada, ó, esse ponto, porque você tem uma antecipação de um pivô que pode levar a um grande movimento. O problema dessa entrada, você teria um alvo pelo menos aqui na abertura. Perceba que o dólar ficou devendo um pouco esse movimento. O que seria interessante ter entrado, por exemplo, com 2 contratos, para quem opera com 2 contratos ou mais contratos, e realizado uma parcial. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. E realizado uma parcial de pelo menos 1 para 1 dessa movimentação. Então você tem essa entrada nessa linha preta e um stop aqui nessa região de baixo, ó. Entendendo que o preço já está formulando um fundo mais alto do que o fundo anterior, testando por cima de um gráfico muito maior lá dos 60 minutos, uma linha de tendência. O problema dessa operação é que ela não foi no alvo, ó. Você tem esse movimento aqui de micro pivô e o alvo seria na abertura do dia. Como eu disse, ele não atingiu o alvo, começou a entregar lateralização e depois perdeu essa linha de tendência de topos e fundos. Tá? Seria uma operação demorada, porque levou quase o dia todo para ele chegar quase aqui no alvo. Deixou aqui um padrão de tweezer top, pinça, né? E aí começou a entregar topos e fundos laterais e depois, consequentemente, perder essa linha de tendência. Opcional seria colocar o alvo alternado nesse Fibonacci. Então você tem esse movimento aqui, retrai aqui para o ponto zero. Você tem o 100% sendo atingido nessa região aqui. Então seria interessante, se você entrou com 2 contratos, realizar um contrato parcial aqui no 100%, se você tivesse a intenção de levar um pouco mais acima no alvo, tá? Nada mais é isso daqui do que o 76, tá? Esse alvo alternado, para quem acompanha minhas análises, nada mais é do que aquele 76 que a gente comenta quando a gente expande o Fibonacci. Ó, é a região de 76, tá? Então é um pouquinho mais acima do que o 76 quando a gente expande. Então um pouco mais conservador colocar uma parcial aqui no 76, se você pegou a entrada aqui embaixo e zerar aqui em cima. Basicamente aí você vai estar realizando no meio do caminho um contrato. Lá no dólar diário, estamos rompendo essa região de consolidação, mas tem um triângulo muito maior, que a gente pode observar aqui, ó. É um triângulo muito maior e a gente ainda não rompeu o fechamento vermelho. Pode comprimir ainda mais, a gente precisa fazer um rompimento com mais eficiência dessa região. Aí aqui no time frame menor a gente procura por entradas de compra para pegar uma nova perna de alta de tendência, beleza? Voltando aqui, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo final de semana aí nos pregões. Estudem bastante. Um grande abraço e até a próxima.